Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo de 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra. Agora fala os nossos corações e vidas em nome do Senhor. É o nosso pedido de oração, que assim seja. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus, você está aqui no templo. Louvado seja Deus. Fé e perseverança, elas devem andar de mãos dadas. O texto que nós lemos, Tiago, ele começa falando algo, queridos, que muita gente talvez não queira para si. Muita gente talvez até evite isso na sua vida. Mas Tiago, ele começa o texto dizendo: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Enquanto tem muita gente querendo fugir de provas, de lutas, Tiago está dizendo para que nós venhamos nos alegrar quando isso estiver acontecendo na nossa vida. Porque a dificuldade, porque a prova, queridos, que a gente porventura possa estar enfrentando ou passando, não passa de um teste para nós colocarmos em prática a nossa perseverança. Para que a gente possa entender um pouco, tentar assim traduzir para você, a fé, ela está no âmbito espiritual. E a perseverança, podemos dizer, é você trazer a fé do espiritual para o físico. É você tornar aquilo que você crê em uma ação. Transformar, queridos, algo em que você crê em uma ação. Então a perseverança, ela vem ser como que a concretização da fé. Porque quem tem fé persevera, e só persevera quem tem fé. Muitas pessoas lutam, queridos, para não ter que passar por luta. Muitas pessoas fazem de tudo para não ter que enfrentar uma prova. Vale ressaltar que nós podemos colher aquilo que plantamos de ruim, podemos ter uma colheita ruim, como também podemos ter uma colheita boa se plantarmos coisas boas. Mas haverá momentos que mesmo você, queridos, não estando fazendo nada de errado ou plantando alguma semente ruim, ainda assim Deus vai provar você. Porque prova, queridos, gera amadurecimento, prova gera crescimento, prova gera estreitamento, vamos dizer assim, do relacionamento com Deus. É nas lutas que você mais ora, é nas lutas que você mais jejua, é nas lutas que você mais busca o Senhor através da sua palavra. É por isso que talvez algumas pessoas vão lutar a vida toda. Porque no dia em que elas encontrarem uma tranquilidade, uma paz, uma bonança, é capaz até delas se afastarem do Senhor. Deus, queridos, permite que nós passemos por prova, para testar amor, testar fidelidade, testar fé, testar obediência. E Tiago está dizendo: olha, sintam-se felizes, porque a prova que você possa estar passando, ela vai resultar na perseverança. Porque quem deseja alcançar algo, não para pelo meio do caminho. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 em diante, ele diz, queridos, que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Você percebe que Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1,
Versículo 7 ele diz: o Senhor nos deu um espírito de moderação, o Senhor nos deu um espírito de amor, e o Senhor também nos deu um espírito de intrepidez. E o que é intrepidez senão a perseverança? Pessoas perseverantes não param enquanto não alcançam. A gente tem, eu não sei se você lembra, talvez não é do tempo de muitos que estão aqui, de alguns jovens adolescentes, mas nós, os adultos, e já caminhando aí, né, queridos, para a velhice. Eu me lembro que a minha professora um dia contou a história da famosa corrida da lebre, né, ou do coelho, com o jabuti ou a tartaruga. E era uma corrida desleal, porque o coelho corre muito em vista de um jabuti, de uma tartaruga. E o coelho saiu então em disparada, sumiu no horizonte. Mas a tartaruga foi no seu passo, um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. Em algum momento, aquela lebre, aquele coelho olhou para trás, não viu nem sinal, nem sombra do jabuti lá, da tartaruga. Ele disse: eu vou parar e descansar um pouco. Só enquanto ele parou para descansar, ele adormeceu. Ele dormiu. E o jabuti lá, a tartaruga, que não diminuía o passo nem o ritmo, andando sempre na mesma pegada, passou do coelho enquanto ele dormia. E quando o coelho acordou, ele olhou, o jabuti já estava atravessando a linha de chegada em primeiro lugar. Perseverança. Você pode até parar para respirar, mas você não para de lutar. Você não para, você não desiste. Perseverança, queridos, é marca de cristãos autênticos, de cristãos verdadeiros. Nós estamos nessa terra e estamos perseverando, se esquivando do pecado, das armadilhas, se desviando das ilusões, fazendo de tudo para vivermos em santidade, porque a ordem do Senhor para nós é que nós sejamos santos, porque Ele é santo. E o que é isso senão perseverança? Perseverança então é quando você coloca a sua fé em ação, quando você vai atrás. Tiago está dizendo: se alegrem quando vocês estiverem passando por provas, porque será uma excelente oportunidade para você colocar em prática a perseverança na sua vida. Quem crê sabe que as provas que passamos, enfrentamos, são temporárias, momentâneas. A Bíblia diz que Deus não nos dá prova que não possamos suportar. Antes, com a prova, Ele dá o escape, a solução, a saída. Ele continua dizendo aqui: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A provação da fé. Vamos ver se ele tem fé mesmo. Vamos ver se ele acredita mesmo. E quando nós perseveramos em acreditar, nós alcançaremos alvos, objetivos, planos e projetos transformarão-se em realidade em nossas vidas. Você não pode parar. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se eu torno destruir aquilo que eu já edifiquei, aquilo que eu já levantei, naquilo no qual eu me sustento, eu me baseio, aquilo que é o meu alicerce, se eu destruo essas coisas, eu me torno um transgressor da lei. Você já chegou até aqui e você não pode voltar atrás. Você tem que perseverar. Perseverança, queridos, é marca de trabalhador. Pessoas que trabalham perseveram. Eu acho interessante quando Elias chama Eliseu para segui-lo, para se tornar o seu auxiliar, para se tornar, queridos, alguém que ia ser lapidado, treinado, discipulado, para futuramente tornar-se um profeta no lugar de Elias. Quando Elias encontra Eliseu, ele estava trabalhando. Ele não estava deitado numa rede descansando, ele estava trabalhando. E só quem trabalha, queridos, persevera.
Porque quem trabalha, trabalha para alcançar algo. Quem não trabalha, não estou falando aqui do desempregado, mas eu estou falando de pessoas que podem até fazer algo, mas não fazem. Não vão chegar a lugar algum. E o que é interessante nessa palavra de Tiago? O versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Eu não posso, queridos, ser perseverante em palavras apenas, em teorias apenas. A perseverança precisa ser uma atitude, uma marca registrada. E ele diz algo interessante, que essa perseverança, quando ela está em nossas vidas, porque vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Há uma recompensa para quem anda em perseverança. Quem persevera, queridos, pela fé nos caminhos do Senhor, jamais voltará de mãos vazias. Receberá o que busca, o que se pretende, o que se deseja. Jesus falou que nós teríamos que bater na porta até que essa porta se abrisse. Há 2 exemplos que Jesus nos dá na Bíblia. Um é de um juiz que é iníquo, um juiz que é corrupto, que vende sentenças, que julga causas de acordo com o que é bom para ele, naquilo que vai render alguma coisa para ele. E um dia uma mulher foi à porta desse juiz e começou a importuná-lo, dizendo: julga minha causa, você é juiz, é só você que pode me ajudar, julga minha causa. E o juiz um dia pensou e disse assim: se eu não julgar a causa dessa mulher, ela não vai me deixar em paz. Quando Jesus deu esse exemplo, Jesus deu para nós o exemplo dessa mulher, de como nós devemos agir. Entre aspas, perseverar, de alguma forma, é importunar a Deus naquilo que você deseja. Ainda mais quando a gente olha para 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, podemos ter certeza que aquilo que nós pedimos, nós já recebemos da parte dele. Quando eu tenho certeza que algo, querido, está na Bíblia, algo é para mim, aquilo é para mim, Deus reservou aquilo para mim, Deus destinou aquilo para mim, então eu tenho que perseverar naquilo até alcançá-lo. O outro exemplo que ele dá é de um homem que recebe um visitante na sua casa tarde da noite. E ele não esperava por aquela visita, e ele então não tem uma comida ali para servir ao viajante. Talvez um parente dele, um amigo próximo. Aí ele se lembra que ele tem um vizinho que talvez tenha uma condição melhor do que a dele, ou que talvez pudesse ter comida na sua casa. E ele vai até a casa do vizinho e começa a bater na porta e diz: vizinho, vizinho, acorda, me arranja um pão aí, amanhã eu te pago, é porque está tarde da noite, não tem onde eu comprar agora, não tem onde eu arranjar, me empresta um pão aí, amanhã eu te pago. E o vizinho que está lá de dentro: rapaz, já estou deitado, já apaguei as luzes, já guardei as panelas, não é assim que a gente faz lá no interior, está tudo guardado. Não, vizinho, eu estou com um visitante em casa, ele está com fome, vai ser uma vergonha para mim deixá-lo dormir com fome. Vizinho, acorda aí, vizinho, levanta aí, me arranja um pão, amanhã eu te pago. E o vizinho é obrigado a se levantar. O vizinho pensa assim: se eu não me levantar, se eu não der o pão para este homem, ele não vai me deixar dormir, nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos. Ele só vai embora quando eu der o pão para ele. Isso é perseverança. Eu percebo que muitos dos servos de Deus não têm perseverança. Todo início de ano, aliás, todo final de ano, a gente termina um ano e começa o ano novo com o nosso projeto de vida. Idealizamos aquilo que nós queremos ao longo do ano poder realizar, poder construir, poder alcançar. Apresentamos o nosso projeto pessoal a Deus, dizendo: Senhor, com a tua ajuda, com a tua graça,
com a tua misericórdia, eu gostaria de realizar todas essas coisas. Se for da tua vontade, me ajuda. E nós estamos em junho, quase início de julho, meio do ano, e a maioria nem lembra o que pediu no início do ano. A maioria nem sabe mais o que pediu. Como Deus pode dar algo para alguém, quando ele começa a pedir, ele para ao longo do tempo de pedir. É como que se Deus, eu estou aqui imaginando, como se Deus falasse, ele não precisa disso. Porque se ele tivesse necessidade disso, ele estaria batendo na minha porta, na porta do céu, igual o vizinho pedindo pão para o outro vizinho. Se ele realmente tivesse precisando desta bênção, ele estaria na porta batendo igual aquela mulher na porta do juiz Inico. Mas como ele parou de bater, ele não precisa, ele não necessita. Eu imagino, mas eu estou idealizando mais ou menos assim como Deus age na vida de pessoas que até começam a pedir, né, que eles começam a ir na presença do Senhor em perseverança, começam a lutar por algo, começam a idealizar algo, não, eu vou fazer isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou produzir aquilo outro, eu vou montar esse negócio, mas depois ele para. Abacuque, em uma das suas orações, ele clama por avivamento. E ele clama por avivamento no meio do tempo. Ele não pede no início nem no fim, ele pede no meio. Por que no meio? Para que ele possa completar a jornada. Aquilo que eu tinha no início me trouxe até aqui, mas para mim chegar até o final eu preciso mais de avivamento, eu preciso da força do Senhor. Talvez o ponto crucial é quando a gente chega no meio. Porque no meio nós temos um período em que nós já clamamos e que talvez ainda não obtivemos a resposta. E quando a gente olha, a gente ainda tem o mesmo tanto pela frente. A gente olha um pouquinho para trás e fala, poxa, vim até aqui e não consegui. Será que se eu for até lá eu vou conseguir? Se eu estivesse fazendo outra coisa, eu acho que eu perdi tempo clamando por isso. A pessoa que desiste, queridos, ela só quer um motivo, uma justificativa. Mas o que persevera, ele sabe que ele não pode parar. Porque quando ele alcançar aquilo que Deus tem para ele, ele vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Por isso você não pode desistir. Você precisa ser uma pessoa perseverante, persistente. Você precisa começar a correr atrás dos sonhos de Deus, para que Deus possa depois realizar os teus sonhos. Eu disse uma vez aqui para vocês, acho que umas 2 ou 3 vezes, não sei. Quando um dia eu brincando com crianças, eu perguntei para as crianças o que elas queriam ser e elas disseram muitas coisas. Mas a maioria, eu percebia que não havia Deus no sonho das crianças. Porque os pais não estavam colocando Deus nos sonhos delas. Eu tenho um emprego formal, eu sou concursado em um banco federal, vocês sabem disso. Eu tenho um salário por mês, eu tenho estabilidade. Há coisas que eu compro para minha família com o meu salário, e há coisas que eu compro para minha família com a minha ajuda de custo do ministério. Mas quando eu não estava trabalhando, toda vez que a gente adquiria alguma coisa para nossa casa, até mesmo uma compra de alimentos, eu sempre fazia questão de dizer para os meus filhos quando eles me acompanhavam, deem glória a Deus, deem graças a Deus, louvem a Deus pela igreja que nos abençoa, porque isso aqui quem está nos dando é Deus, e Ele é uma fonte eterna de provisão. A fonte chamada Senhor nunca seca. Então dê glória a Deus, agradeça ao Senhor.
É interessante quando você vê uma criança dizendo: eu quero ser médico quando eu crescer, porque quando eu for médico, eu vou usar a medicina para ganhar pessoas para Jesus. É interessante quando você vê pessoas dizendo: olha, eu quero ser arquiteto, engenheiro, porque quando eu tiver formado, eu vou ajudar a planejar a construção de igrejas. Colocar sonhos no seu projeto. Quando nós colocamos Deus nos nossos sonhos e perseveramos, o Senhor nos ajuda a transformá-los em realidade. Tiago, ele nos dá um resumo bem completo aqui da perseverança. Primeiro, ele manda nós nos alegrarmos quando passamos por prova, quando a nossa fé é provada, porque quando a nossa fé é provada, o resultado é uma perseverança da nossa parte. O resultado, queridos, é nós não desistirmos da luta, não recuarmos, não voltarmos atrás. É nós irmos adiante, fazendo da prova, queridos, combustível para continuar buscando no Senhor. A perseverança, ela resulta em amadurecimento e crescimento espiritual, e ele diz no final: nada vai lhes faltar. É como se Tiago estivesse dizendo assim: quem persevera, prosperará. E queridos, quando a gente fala em prosperidade, não pense que prosperidade é só dinheiro. Prosperidade, tem muita coisa que a gente pode prosperar além do dinheiro. Prosperar em alegria. Quando uma pessoa é triste e o Senhor muda a sua vida, ela passa a ter uma vida feliz, ali houve prosperidade. Quando sua família cresce, a mulher engravida, oh meu Deus, mais uma boca. Não, é prosperidade também. A prosperidade do Senhor está em tudo, queridos. Uma doença que poderia terminar hoje com sua vida, mas o Senhor te cura, é Ele prosperando os teus dias sobre a face da terra. Se você for procurar, você vai encontrar a prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida, e não somente na financeira. Deus, Ele tem o melhor para o seu povo, mas só alcança quem persevera, quem persiste, quem não desiste. Nós temos um exemplo clássico do povo de Israel saindo do Egito, e nas primeiras dificuldades que encontraram no deserto, lembraram do Egito e se esqueceram que aquilo que eles tinham no Egito e que estava faltando no deserto, eles tinham, mas eles tinham debaixo de uma escravidão. Ah, estamos com sede aqui, mas lá no Egito tinha um rio Nilo para nos saciar. Mas lá eles bebiam da água do Nilo, mas eram escravos. Ah, nós estamos com fome aqui no deserto. Lá no Egito a gente tinha os alhos, porós e outras coisas mais que eles citam. Eles comiam essas coisas, mas eles comiam debaixo de jugo de escravidão. Meus queridos, eles estavam livres, mas ainda tinham pensamentos de escravos. Você é livre, livre para perseverar e livre também para desistir. Você é livre. Não há nada nem ninguém que possa impedir você de ir adiante, a não ser você mesmo. Você é o maior perigo que existe na realização, no caminho que leva você à realização dos seus sonhos. O perigo maior não é o diabo, não é as armadilhas do inimigo, não é as ilusões do mundo. O maior perigo é você. Porque aquilo que a Bíblia diz que tem uma frase do pastor, acho que é pastor John Erskine, que ele diz, ele falando a respeito de um líder: o líder é aquele que sabe o que quer, aonde quer ir, e porque ele sabe onde ele quer ir, ele se levanta e vai. Ele está querendo dizer, o líder não desiste, não para, ele vai adiante até conseguir o seu alvo, o seu objetivo. Você tem algum sonho? Quem aqui tem algum sonho ainda por realizar? Levante a mão.
Quem tem? O que você tem feito para tornar esse sonho em realidade? Na próxima terça, quando nós começarmos essa jornada de perseverança, que serão 7 semanas, você vai pegar esse sonho e você vai colocar esse sonho no papel. E você vai começar a tomar atitudes de fé, que é perseverança, para tornar esse sonho em realidade. Tem pessoas que querem voltar para uma escola, querem se formar, então você vai se matricular no cursinho. Vai ter que se matricular. Ah, mas eu vou pagar da onde? Sei lá, faz uma economia no açaí aí. Se tomava 1 litro no almoço, toma só meio. Se tomava 1 litro, que eles pegam meio e botam mais meio litro d'água. Você tem que dar um jeito. Quer ter um carro, quer ter uma moto? Tire a carteira, se matricule na autoescola. Quando nós começamos a tomar atitudes de fé, que é perseverança, o nosso sonho começa a se aproximar de nós. Ele vai ficando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. E aí você vai poder fazer e dizer, como o povo de Israel disse no Salmo de número 126: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Os povos ao nosso redor disseram: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Então persevere, queridos. Não desista. Há vitória para os perseverantes. Não há vitória para os desistentes. Eu sempre, quando toco num tema como esse, você aqui da igreja talvez já me ouviu comentar isso. Gideão tem um exército de 32 mil homens, não é? E ele vence a batalha com apenas 300, não é isso? É isso ou não? Amém? É isso? Sim ou não? Quando ele volta para casa com os 300? Qual foi a reação dos 31.700? Só 300 voltaram com vitória. A grande maioria, desculpe o termo, foi Maria vai com as outras. Você já ouviu esse termo, não já? Nem sempre aonde está uma multidão reunida significa que o Senhor está ali, ou o que está acontecendo ali é da vontade de Deus. Nós temos a palavra do Senhor para discernir. Para discernir. Quando um viu a maioria indo, opa, eu vou também com eles. Eles devem saber o que é melhor para mim. Era isso que eles diziam com suas atitudes. Os 300 entram na cidade, com a vitória na mão. Há um trecho da história de Gideão, quando ele começa a vencer a batalha, os reis daqueles exércitos que estavam lutando contra eles fugiram. E eles começaram a perseguir esses reis. E há um texto que diz que eles estavam fatigados, porém perseverando. Fatigados, cansados, o corpo pedindo cama, o corpo pedindo, como diz o pessoal, arrego, não aguentava mais. Mas eles diziam: nós só vamos parar quando nós vencermos a guerra por completo, matando o líder do exército inimigo que nos invadia. Fatigados, mas perseverando. Muitos de nós, quando vem a fatiga, quando vem o cansaço, para, descansa. Começa uma campanha de oração na madrugada, está cansado, não ora. Deus entende, sabe que eu estou cansado. Deus está vendo o teu cansaço, e Deus também está vendo a tua desistência e não a tua perseverança. Toda vez que você para
você retarda a sua vitória, você atrasa a sua vitória. O nosso lugar de descanso é na glória. O Senhor disse para o povo de Israel: marchai, marchai, porque aqui não é o vosso lugar de descanso. Nós só descansaremos eternamente, queridos, na glória. Enquanto estivermos nessa vida, vamos perseverar, vamos persistir. Ainda há muito o que alcançar, ainda há muito o que vencer. E Deus está conosco, porque Deus está com os perseverantes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no nome de Jesus.